Olá, alunos do sexto ano, semana 2, PET 2, Geografia, e hoje mais um pouquinho da nossa mineiridade. Você já ouviu falar em ecoturismo? Não? Mas hoje você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso, hein? Logo depois da nossa nova vinheta. É isso aí, vinhetinha nova, curtiram, né? E hoje, então, vamos falar um pouquinho mais da nossa mineiridade no sentido do ecoturismo. Estamos aí na página 46 do PET de Geografia, creio que seja 47 para o pessoal do tempo integral, dá essa diferença aí de uma página. Mas é o mesmo texto, mesma matéria e as mesmas atividades, hein? Mas antes de falar de ecoturismo, o que seria o turismo? O turismo é aquela atividade em que as pessoas se deslocam por um momento, né, por uma época, aí, alguns dias ou até meses, elas se deslocam dos seus locais habituais, elas vão para outros locais, ou apenas a passeio, ou a trabalho. De qualquer forma, eles passam um período aí um pouco longe de sua residência, né? E eles vão fazer atividades e, de repente, eles necessitam de toda uma estrutura para recebê-los, né? Então, as cidades ou os lugares turísticos têm que estar prontos para receber, desde a parte de hotel, alimentação, lugares para essa pessoa visitar. Então, tem toda uma rede aí preparada para atender o turista. No caso do ecoturismo, é um ramo novo aí do turismo. Na verdade, esse termo começa a ser falado no Brasil nos anos 80, mas é na Eco 92, na Rio 92, que foi uma reunião mundial aí de ecologia, em que esse termo passa a ser mais utilizado, né? O turismo ecológico, que ganha esse apelido aí de ecoturismo, justamente para as pessoas se conscientizarem de um turismo sustentável, aquele turismo em que as pessoas têm um cuidado maior com o ambiente, com a natureza, né? Você pode curtir o lugar, você pode até explorar o lugar de uma certa forma, sem prejudicá-lo. Então, é um segmento aí da atividade turística, onde você, ou no caso o turista, ele vai conhecer, ele vai visitar esse patrimônio natural e cultural, vai receber instruções de como conservar esse local, tudo de forma sustentável, tudo mantendo essa consciência ambiental, né? Ele vai interpretar o ambiente de forma saudável, de forma harmoniosa, sempre nessa parceria aí do homem com a natureza, de uma forma positiva para todos. Esse conceito, então, de sustentabilidade é aquele onde o ser humano vai se desenvolver, inclusive na atividade turística. Ele vai se desenvolver, ele vai crescer, ele vai utilizar os recursos necessários para esse crescimento, para a sua geração atual, sem prejudicar esses mesmos recursos à geração futura. Então, se hoje nós precisamos de certos recursos, esses recursos têm que continuar existindo para as gerações futuras. Então, a sustentabilidade é isso. E o turismo sustentável, ele também segue nessa mesma direção. Crescer, se desenvolver, mas garantindo que vão continuar havendo recursos para as gerações futuras. Então, um turismo ecologicamente sustentável e suportável, ele deve durar a longo prazo, ele deve pensar a longo prazo. E ele tem que ser viável, ele tem que ser bom para as duas partes. Para o turista, para as pessoas que recebem esse turista. Então ele tem que ser lucrativo para as duas partes, sem prejudicar a natureza. E como nas demais áreas, as coisas geralmente têm o lado positivo e o lado negativo. Qual seria o lado negativo do ecoturismo? Imagine que existem lugares que nunca tinham sido visitados pelo ser humano. E de repente o ecoturismo já começa a levar pessoas para esses lugares. E por mais que o ecoturismo seja preocupado com a natureza e com o meio ambiente, agora são pessoas andando em meio à natureza. Então acaba desmatando um pouco, acaba jogando lixo nesses lugares, de repente acaba causando uma erosão. Então olha para vocês verem, já são 3 situações negativas: o lixo, a erosão e o desmatamento. Agora tem pontos positivos, de repente essas comunidades que viviam isoladas passam a receber o turista, passam a ter dinheiro, renda com a atividade turística. De repente o turismo gera muita renda para essas comunidades. Sem falar que a própria consciência do turismo ecológico acaba sendo divulgada, acaba sendo expandida. Então esse também seria um bom lado positivo. Bem fácil essa matéria, né? Vamos então colocar em prática, nos exercícios, tudo que nós acabamos de ver? Atividade 1, lá na página 48, ou 49 para quem for do sexto A. De acordo com a leitura inicial, quais são as principais semelhanças e diferenças entre o turismo e o ecoturismo? Existe alguma atividade semelhante no lugar onde você mora? Então é aquilo que eu falei no comecinho desse vídeo. Você vai explicar o turismo, o ecoturismo, e vai dizer se aqui na nossa cidade existe atividade turística, certo?
Atividade 2, você vai ler aí, tem uma série de patrimônios, tem uma listinha de patrimônios, são 7 patrimônios aí imateriais, ou seja, não são bens materiais, né? São patrimônios imateriais de Minas Gerais. Olha aí nossa mineridade. Eu vou citar alguns aqui, ó. O número 1, modo de fazer o queijo, o queijo canastra, na Serra da Canastra, é patrimônio mineiro, né? O toque dos sinos de Minas Gerais lá nas cidades históricas, São João del Rei, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, é outro patrimônio de Minas Gerais. Nós temos aí o número 4, Folia de Reis, é só um resumo. Nós temos o número 6, a Festa de Nossa Senhora do Rosário. Então tem já alguns patrimônios de Minas Gerais. Você vai ler com calma esses 7 e vai dizer aí nessa pergunta 2 se você já conhece algum desses. E se você conhece, você vai dar uma explicada tudo que você viu nesse lugar. Se você não conhece, você vai ter que escolher um dos 7 e pesquisar na internet e colocar um resuminho aí pra gente de como é que é lá, tá bom? Então, de qualquer forma, tem que escrever, tanto se você conhece ou se você não conhece. A número 3, olha a situação aí de uma área que não tinha ser humano e agora tem o turista. Olha o que está acontecendo lá. Então, de acordo com o texto e a imagem, olha aí os pontos positivos e negativos do turismo. Falei deles agora há pouco, né? E o que o ser humano deve fazer, então, para preservar esses lugares, para que as gerações futuras possam visitar uma cachoeira como essa? Então, 3 perguntas aí na 3, hein? Pontos positivos, pontos negativos do turismo e o que as pessoas podem fazer para preservar esses lugares. Na atividade 4 e 5, você vai dar uma olhada com muita calma nesse mapa, que é o mapa do Parque Nacional da Serra da Canastra. Lá, a mesma Serra da Canastra que a gente falou agora há pouco do queijo, hein? Então você vai olhar aí, nessas bolinhas amarelas, quais são as principais cidades que fazem parte aí do Parque Nacional da Serra da Canastra. Isso na número 4. Só o nome de algumas cidades aí que você está vendo nesse mapa. E na número 5, aí você vai entrar novamente na internet e pesquisar o porquê que esse queijo da canastra ele ficou tão famoso, ele virou patrimônio de Minas. Por que será? Então pesquisa um pouco o que esse queijo tem de diferente e por que o queijo canastra virou patrimônio de Minas Gerais. Muito fácil, né? Não esqueça agora de tirar a foto do exercício assim que você terminar, manda para mim, não deixa para depois, hein, pessoal? E já aproveita, curte esse meu vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, dá essa moral aqui, divulga, tem vários vídeos das outras séries também, e ative as notificações do sininho para você receber automaticamente os próximos vídeos. Valeu, até o próximo!